tudo bem? Hoje nós vamos conversar com o Antônio Lombardi, um especialista em negócios sustentáveis, e nós vamos ver a opinião dele a respeito da sustentabilidade, fazendo uma ligação com o RH e gestão de pessoas. Tudo bem, Antônio? Tudo bom, Luiz. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Eu queria que você começasse falando sobre a sua trajetória profissional, a sua carreira profissional, e como que ao longo da carreira a sustentabilidade entrou na sua vida. A minha carreira é uma coisa interessante. Eu me formei em Direito pela PUC, mas eu nunca senti muita firmeza em ser advogado, não. Eu sempre achei isso uma coisa esquisita. Mas acabei gostando de trabalhar com contratos, fui me especializando em contratos do mercado financeiro, e até que um belo dia surgiu um convite para trabalhar na Ernst Young. Fui trabalhar, que é uma grande empresa de consultoria e auditoria, grande no mundo todo, uma das maiores. E lá na Ernst Young, o sócio que me contratou para cuidar de projetos especiais. O que ele chamava de projetos especiais eram contratos, relacionamentos com empresas do setor financeiro. Eu estava super feliz de cuidar disso. E aí um belo dia ele me disse: olha, mas eu gostaria que você ficasse como uma espécie de backup do Giovanni. Ele é um colega que cuida, ele participa de um grupo internacional da Ernst, cuidando das questões do protocolo de Kyoto. Você sabe o que é o protocolo de Kyoto? Eu não faço a menor ideia. Veja, isso é no ano 2000, o protocolo de Kyoto tinha sido criado e aprovado em dezembro de 1998, ou seja, era de 99, praticamente, o protocolo de Kyoto. E naquela época as questões de sustentabilidade e meio ambiente não tinham ganhado a mídia tanto quanto ganharam hoje. Então, isso não conheço, assim, que eu tinha ouvido falar. Não vou te explicar, só que ele me explicou da maneira completamente torta. E eu saí da sala do sócio achando que essas pessoas querem vender arte, né? E querem cobrar por isso, eles são loucos. Tem que me livrar disso. E passei 2 semanas evitando conversar com o tal do Giovanni, até que um belo dia ele me pegou no café. Você pode conversar um pouquinho agora? Eu disse: bom, posso, né? Se eu estou aqui tomando café, eu não estou ocupado. Então, vamos conversar. E eu sentei com ele na sala dele, e foram as 2 horas que mudaram a minha vida para sempre. Porque ele me explicou direito o que era o protocolo de Kyoto, da onde surgia, o que era o desenvolvimento sustentável, e aí eu entendi que eu conseguiria materializar um desejo dos anos de faculdade, que era trabalhar com o meio ambiente. Porque naquela época também direito ambiental era essencialmente você defender a autoinfração da CETESB. Eu disse: bom, isso eu não quero, isso é muito pouco. Isso não é muito, não tem inteligência nenhuma nisso, né? E quando ele me explicou, eu disse: entendi. E ali eu comecei com aquele grupo, junto com outros profissionais, Marco Antônio Fujihara, que hoje tem uma grande empresa líder no setor também, ou o Giovanni mesmo. Nós, de certa maneira, fomos pioneiros em muitas coisas com relação à mudança do clima e sustentabilidade. Então foi assim que eu fui para a sustentabilidade. Eu fui, na verdade, a sustentabilidade me encantou, me ganhou. Não fui eu que fui atrás dela, foi ela que foi atrás de mim. E quando isso acontece, geralmente é mais sustentável, né? Quando você é escolhido e não escolhe, é muito melhor. É muito mais legal. E nós nos conhecemos trabalhando junto no ABN Real. Isso. E você na área de sustentabilidade, eu como comercial de agência. E eu via um monte de empresas começarem projetos de sustentabilidade e o negócio dar errado ali na página 2. Na sua opinião, quais são os maiores acertos e os maiores erros que as empresas cometem em negócios sustentáveis? Vamos falar primeiro do que dá errado. Projetos de sustentabilidade. Fala primeiro do que dá errado, que é mais fácil de entender, e daí a gente joga para o que dá certo. Bom, o que dá errado em geral é que as pessoas que administram as empresas, elas esquecem de que não dá para você ter um produto ou um serviço sustentável. Ou a empresa toda é sustentável, tudo que ela faz é sustentável, ou ela não é. E nós já estamos num ponto da evolução
das práticas sustentáveis, em que não é mais possível usar aquele discurso antigo de, olha, nós entendemos que sustentabilidade seja isso. Isso valia no passado. Lá quando eu comecei na Ernst Young, porque ninguém sabia exatamente de que se tratava, então havia uma ansiedade para entender exatamente o que é isso. Porque, claro, ninguém quer errar. Todo mundo que se aventura a fazer uma coisa dessa quer fazer bem feito. Então, hoje não existe mais isso. Já tem muitas coisas consolidadas, tá? Então não dá para fazer só uma coisa, e esse é um erro. Tá? Outro erro é você resolver pintar a cara de verde, né? O tal do greenwashing, você usar publicidade para dizer para o mundo como você é bacana e você não é. E esse é um grande erro, e aí o RH tem uma vinculação direta, porque o funcionário é a primeira pessoa que vai dizer para todo mundo que o que você está fazendo é balela. Porque é ele que está fazendo. Tá? Então, greenwashing não funciona. Nos Estados Unidos existe até um índice, um Greenwashing Index, que é uma ONG, você acha isso no Facebook? Para tirar máscara. Para tirar máscara, e tem empresas, e o Greenwashing Index ele dá notas, são as pessoas que dão notas, não é a organização, é o consumidor que dá nota, ele vai de 1 a 5. Sendo que 1 é a melhor nota, que você é verdadeiro, você é verde mesmo, é verdadeiro no que você está dizendo, e 5 é a mentira absoluta. Então você tem ali produtos de empresas como a Unilever, por exemplo, com nota 4.8. Então isso não é um privilégio de empresas pequenas, esse erro. Então não parta para o greenwashing. Outro erro comum. Sustentabilidade, você não delega para uma pessoa, olha, fulano, você vai cuidar disso aqui. Não é assim. Sustentabilidade tem que necessariamente começar pelo comando da empresa. É de cima para baixo e é de dentro para fora. Ou seja, não adianta você delegar para a sua faxineira ser sustentável, para a faxineira da empresa ser sustentável, se o resto não é. E não adianta você fazer um greenwash, você contar para o mundo que você é legal, se você não é de fato. E os acertos é o reverso disso. É a empresa que primeiro chama a sustentabilidade para a estratégia do negócio, ou seja, se não tiver na estratégia não funciona, chama para o comando da empresa, é a direção, topo da cadeia de comando da empresa que tem que cuidar disso, e essas pessoas têm que chamar o RH para a conversa. Porque se o RH não fizer parte dessa estratégia, o RH não conseguirá no futuro tratar das pessoas. Porque ser sustentável é muito bacana. Você está falando essencialmente em salvar o mundo. Não salvar o mundo em grande escala, não salvar o planeta inteiro. É salvar o seu mundo, salvar a sua rua, salvar o seu bairro. Transformar esse lugar num lugar melhor para o seu filho, para o seu neto viver. Isso move as pessoas. E quando uma empresa começa com esse discurso, ela pode ter um grande problema, que é ter nos funcionários pessoas que acreditam muito mais nisso do que ela mesma. Isso é um grande pecado. E eu conheço empresas e conheço funcionários que verbalizam isso. Exatamente. Se o RH não está junto, porque veja, é absolutamente aceitável, previsível e comum no mundo corporativo que uma empresa decida estabelecer uma velocidade para a implantação desse programa de sustentabilidade. Se o RH não consegue estabelecer uma conversa com os funcionários para dizer para eles, olha, nós estamos indo para um lugar super legal, mas a gente não vai chegar lá amanhã, você passa a ter um problema na empresa. Muito bom. Eu ia te fazer uma pergunta, mas que você já respondeu nessa pergunta anterior, que é sobre a socioeficiência. Eu vou aproveitar para contar uma historinha, muito legal. Eu trabalhava numa consultoria antes da Foro Eagers, e eu era sócio da consultoria, a gente tinha uma parte de processos e a parte de desenvolvimento humano que eu tocava. E eu fui entrevistar, fui fazer uma reunião com um cliente pediu um projeto de sustentabilidade que tinha que agregar a área de RH junto, e entrou na sala uma senhora serviu café. Eu estava com o CEO da empresa. Entrou a senhora servindo café e ela estava simpática, sorrindo e tal. Ele, ô, dona Maria, tudo bem? E eu perguntei para ele, onde a dona Maria mora?
Aí ele falou, não sei. Eu falei, você sabe se ela usa a condução, quantos ônibus ela pega? Não, não sei. Sabe se ela tem filho em idade escolar? Se ela usa creche? Não, também não sei. E aí ele falou, já entendi o que você está falando. Ele tinha acabado de me dizer que ele fazia um cheque lá de X mil reais por mês para uma creche. E não sabia se a dona Maria precisava de alguma ajuda, precisava, estava socialmente confortável para trabalhar com ele ali todo dia. Então eu falei para ele, está vendo como está errado? Você dá o cheque lá para a creche e a dona Maria talvez não tenha com quem deixar o filho dela. E ela serve cafezinho todo dia. E aí eu lembro que o Fábio Barbosa, que trabalhava no Real, falava o seguinte, né, que tem gente que passa a caneta no cheque e a borracha no coração, né, na consciência. E isso o greenwash na parte de pessoas. O greenwash interno. Para a gente finalizar, Marco, eu queria duas coisas. Que você desse a tua palavra final, mas que acrescentasse a isso alguma dica para que o RH das empresas participe melhor dos projetos de sustentabilidade das organizações. Olha, bom, primeiro eu te agradeço pela oportunidade, né? Eu acho que a grande dica para o RH é o seguinte, acho que as estruturas de RH precisam se posicionar de uma maneira diferente. Porque muitas estruturas de RH elas se posicionam como algo acessório na empresa. O RH não é acessório. Ele é central em qualquer negócio, porque uma empresa é feita de pessoas. Você pode ter os melhores equipamentos, você pode ter a melhor localização do mundo, você pode estar super bem capitalizado. Se você não tiver pessoas, você não faz nada. Nada. Tudo que nós vestimos, consumimos, comemos, tudo é feito por pessoas. E essas pessoas elas têm que, primeiro, ser recrutadas corretamente, ter as capacidades e os talentos adequados, elas têm que trabalhar felizes. Né? E trabalhar feliz não é você fazer uma lavagem cerebral para enfiar na cabeça do sujeito que ele está feliz, né? Aquela ditadura da felicidade que o Luiz Felipe Pondé critica tanto, que eu também critico. Você não tem que ser um bobo alegre, não, você tem que estar consciente da sua felicidade, isso é importante. E o RH, ele precisa se colocar melhor, não mais como um patinho feio da empresa, né? Desculpa, eu sou do RH. Não, pera lá, eu sou do RH. Você existe porque eu te recrutei. Você trabalha porque eu mantenho suas equipes. Então, o RH tem um papel preponderante nas empresas. Eu acho que ressignificar-se para ser percebido pela organização de uma maneira diferente. Eu acho que é uma coisa bacana que os profissionais de RH podem fazer. Muito obrigado. Aí, boas dicas para RH, para gestão de pessoas. E sobre o conteúdo de sustentabilidade, eu não esperava nada além dessas palavras sensacionais que você proporcionou. Vontade sua. Obrigado. Valeu.